corrupção do erro material, erro de avaliação. Eu, modéstia à parte, me considero, e as pessoas também consideram, isso aquece meu coração, uma pessoa correta, muito correta na relação com o meio público, com o dinheiro público. Eu tive que resolver um processo no Tribunal de Contas de Minas, durante um bom tempo. Porque houve uma licitação de compra de medicamentos, quando era prefeito, medicamento. Houve um recurso na empresa, parou o processo, sustou a licitação. Eu perguntei para o procurador: quanto tempo vai demorar isso? Lá, nós de um ano não resolve, não. Por isso vai ficar um ano os postos de saúde sem saber remédio, não? É isso mesmo. Mas, considerando, determina a compra de medicamentos publicamente, o preço vai parar, não sei o que e tal. Fizemos, colocamos remédios, no final de contas está com o processo nenhum. Eu não entendi a licitação. Eu tive como advogado, tive que me defender, para ser absolvido no final, mas não. Então tem essa questão também. Uma coisa é a avaliação. Você faz uma avaliação que às vezes a justiça discorda. O direito, a lei, comporta diferentes leituras. Para isso tem advogado. Né? A lei nem ensina. Então o direito, a lei comporta diferentes interpretações. Eles não contam. Vamos admitir que houve um erro mesmo. O erro material. Uma coisa é um erro. Outra coisa é corrupção. Uma coisa é um equívoco. Não houve enriquecimento ilícito. Não houve dinheiro. Não houve, mas houve. Então você tem que trabalhar essas situações também. Situações mediadoras. Então eu confesso a você de coração, não me entusiasma esse projeto, não. Me entusiasmaria muito mais se nós estivéssemos trabalhando de uma forma vigorosa para fazer o poder judiciário ser mais eficaz e julgar e aplicar a lei nas situações concretas. Bom, terminou aqui, né, gente? Terminou. Não, mais uma rodada ainda ou encerramos? Mais uma rodada assim, aqui, vamos lá? Quem vai me ajudar aqui? Tem gente lá já? Alguém me ajuda aí a... Bom. Vou lá. Vou ficar aqui com uma pergunta. Boa tarde a todos, eu sou Jocasta Machado. Primeiro eu queria fazer um parêntese a respeito da política. Muita gente fala que não gosta de ver política, isso tem sido falado em várias reuniões que a gente vai, eu não estou usando agora esse termo, né? Não gosto de política, politicagem, etc. Mas eu também tive uma fase assim já passei por um período assim, onde eu virei as costas, fiquei no meu mundo, dentro da minha casa, falei, não quero mais saber, deixem a corja lá, digamos assim. Mas ainda bem que cedo eu abri os meus olhos, né, e estou inserindo novamente nessa área. Por quê? Às vezes a gente vai, participa, se indigna realmente, né, das coisas que acontecem, a gente entra às vezes com foco, achando que vai conseguir transformar, que vai conseguir fazer, e a gente não consegue. E o que a gente faz? A gente vira as costas, vai embora e joga tudo pro alto. Mas é melhor a gente estar inserido, engolindo alguns carros, aguentando algumas coisas, mas com a consciência de que a gente pode fazer, nem que seja 10%, do que a gente estar na casa da gente, com o nosso braço cruzado, vendo os impostos aumentarem, sem poder fazer nada. Outro caso também, eu vejo, foi falado aqui sobre as divulgações. As reuniões não estão sendo divulgadas, não está chegando nas pessoas e etc. Mas se a gente for somar o número de pessoas que tem aqui hoje, se cada um estivesse convocado, um conhecido, um parente, um amigo, a gente teria a casa cheia hoje. Então, às vezes, a gente não tem que deixar isso para a mídia. A gente não tem que deixar isso só para a Câmara divulgar, para o político divulgar. Porque é o nosso interesse, na verdade. Não é interesse de quem está aqui simplesmente, é interesse nosso. Se eu chamo uma pessoa e ela vem, é mais um banco aqui ocupado. E assim vai. Então, eu queria pedir isso, para a gente poder se inserir mesmo, ir com tudo, tentar fazer a cabeça do nosso colega de sala de aula, do nosso marido, da nossa irmã. Tem muita gente que trabalha, mas tem gente que falta ao trabalho por outras coisas bem menores. Então, a gente tem que cobrar isso. E uma coisa que seria direcionada para o Patrus é o caso das obras na cidade. A gente não precisa ir longe, a gente não precisa ir em outro município para ver. A gente passa numa rua e tem lá obra, execução da prefeitura. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento vê aquele valor ali e fala: que dia que gastou aquilo? Que gastou a metade é muito.
professor, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada. Uma pessoa que sabe matemática, né? E tem um acesso assim a qualquer coisa, sabe? Então, como que eu, que vejo isso na minha cidade, e fico indignada, porque às vezes metade daquela verba deveria estar sendo destinada às questões sociais, estão lá no muro. Um muro! Né? Meu marido é construtor, gente. Meu marido faz mais barato, tá? Quando alguém estiver precisando de obra pública, sai mais barato se quiser. E outra, então, assim, como que a gente, né, que estamos de fora, podemos fazer para que isso seja denunciado, seja cobrado? Porque tem sindicância, tem sempre um jogo de empurra. E a gente vê o Poder Legislativo da Câmara trabalhando, porque quem está lá fora julga os vereadores, fala que eles não fazem. Mas se a gente for em cada gabinete pegar o tanto de indicação que tem, a gente fica abismado. A gente vai se deparar com indicação que às vezes a gente pensou e está lá. Mas não é o Poder Legislativo, né? Cabe ao Executivo. E aí a gente vai jogar pedra onde? Na Câmara, que é a defensora, na verdade, dos nossos interesses, quando a gente tem que focar para outra coisa. Então eu queria saber isso. Como que eu, né, uma simples habitante da cidade de Itaveira, posso denunciar esse e vários outros tipos de abusos que estão lá na cara, estão estampados, para a gente poder se defender e trazer um novo padrão, uma nova mudança, uma nova inovação para a nossa cidade. Porque se a gente não cortar isso, infelizmente, não vai ter progresso. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando. Eu gostaria de compartilhar com relação aos conselhos. Eles, na realidade, não funcionam nenhum deles, da educação e da saúde. Haja visto que eles colocam para presidente do conselho, por exemplo, saúde e secretário de saúde. Como ele vai cobrar dele ver as ações? E assim acontece também no Podemos. Normalmente eles colocam para presidente do Podemos secretário de meio ambiente. Como é que ele vai cobrar dele, o patrão dele, o prefeito? O que o senhor acha disso, professor? Vou fazer uma pergunta para todos aqui. Primeiramente, só informar uma coisa aqui. Acho que a grande maioria das pessoas podem não saber. Eu já até em relação ao patrão. Eu já publiquei no jornal online o programa Bolsa Madeira, né? Pelo Ministério da Agricultura. Pegando o início aqui, ó, da história